Seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Olá, tudo bem com você? Você está no Direito Interativo, aqui quem fala é Nayara, e no episódio de hoje a gente resolveu falar sobre um tema super atual, algo que está em alta em todos os estados e municípios do país, que são as eleições. Falta um tema de direito eleitoral aqui nesse podcast e nós estamos trazendo. Para quem não sabe, nosso país ele tem eleições basicamente a cada 2 anos, porque temos as eleições para presidente, né, que é a eleição federal, e as eleições municipais, e essas eleições caiu no ano de 2020. Em plena pandemia nós temos eleições. Pois é, quem sai na rua vê que os candidatos, para eles não tem pandemia, né? Tá todo mundo na rua fazendo suas campanhas, distribuindo panfletos, tocando as músicas nos carros elétricos, e até um pouco preocupante, porque a gente vê que pausou a pandemia e todo mundo quer ser eleito, né? É um problema. O Brasil ele é uma república federativa e tem 26 estados federados, né? Cada estado é independente e cada estado tem... E a soma, né, dos estados contém 5.570 municípios. É muitas regiões, muitos candidatos, né, tentando se eleger. Nós vamos ter as eleições para prefeito, vereador, e as campanhas não param, né? As redes sociais estão à toa, principalmente em tempos de pandemia. Sempre temos que prestar atenção, né, ao que fazer na hora de votar, para evitar cometermos alguns crimes eleitorais. Tem alguns municípios que não tem, né, só tem apenas um candidato. E a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Esse é o momento perfeito, né, para a gente fazer uma decisão consciente, para a gente ver em quem a gente vai votar, analisar as propostas, se tornar um cidadão mais participativo e mais ativo na sociedade, porque uma decisão dessa pode acabar influenciando na vida de várias pessoas e na sua comunidade como um todo. Então votem consciente, se protejam do Covid, né? Muita gente está participando dessas carreatas e tal, ok, tudo bem, você apoia um candidato, mas vamos respeitar, né, as normas de segurança e vamos ter consciência na hora de votar. Olá a todos, eu me chamo Lígia e eu estou muito feliz em poder mais uma vez deixar minha pequena contribuição nesse podcast, que hoje trata sobre um tema de grande importância, que é as eleições que já estão aí, que já chegaram, que nós precisamos nos atentar a alguns pontos que eu quero compartilhar nesse momento. As eleições de 2018, elas deixaram muito claro para a gente a relevância da campanha eleitoral na internet, feita através das redes sociais. Por exemplo, esse engajamento das mídias foram muito relevantes para a vitória do nosso atual presidente. Só que nós não podemos nos esquecer que houveram questões, né, de disparo em massa de mensagens, tanto de apoio político quanto de ataque também, né, aos adversários, através de aplicativos de mensagens, o que permitiu que fosse em uma escala muito grande feita a disseminação de fake news, muita desinformação, houveram discussões, julgamentos e até mesmo ameaça. E é justamente por isso que a regulamentação da campanha eleitoral na internet sofreu algumas mudanças de 2018 para as eleições deste ano. Apesar de não terem sido tantas as alterações, elas são muito importantes, principalmente no combate às notícias falsas. Pois bem, então, algumas coisas que nós precisamos nos atentar. As páginas da internet e das redes sociais, elas devem estar registradas. Então, basicamente, todas as páginas da internet e as contas oficiais dos candidatos na internet, nas redes sociais, elas estarão registradas, elas devem ser informadas no ato do registro da candidatura. E, por sua vez, as páginas criadas por apoiadores não precisam ser registradas junto à Justiça Eleitoral. Deve ser identificável e não poderá divulgar ofensas nem difamações sobre outros candidatos. E isso é uma forma de garantir uma maior segurança, inclusive para o próprio candidato. Outra coisa é muito importante.
A propaganda eleitoral na internet ainda vai contar com várias restrições. Então, qualquer veiculação de propaganda eleitoral paga na internet não é permitida, salvo o impulsionamento de conteúdo, e este deve ser identificado de forma inequívoca como tal. Outra restrição é a propaganda veiculada em sites de empresas ou órgãos públicos, que é totalmente proibida, mesmo que seja de forma gratuita. Só que apesar dessas restrições, esse campo teve uma certa flexibilização. Então agora qualquer propaganda eleitoral que tenha sido publicada até 24 horas antes do pleito não precisa, na verdade, ser retirada do ar, certo? Outra coisa muito interessante de destacar aqui é que qualquer impulsionamento ou propaganda publicada depois é considerada crime eleitoral. Então, no dia da eleição, a nova legislação vai considerar boca de urna eletrônica, tanto se for postada pelo candidato, quanto se for postada pelo eleitor. Outra dica, outra informação muito interessante que eu quero deixar para vocês é que o impulsionamento da campanha deve ser feito pelo candidato ou pelo partido. Esse foi um tópico que sofreu ajustes e agora é ainda mais limitado. Então, o impulsionamento já era permitido na eleição passada, mas agora ele ganhou mais limites, né? Então, ele só pode ser feito pela conta oficial do candidato, do partido ou da coligação. Então, fica proibido a campanha de um candidato, né, que venha contratar uma empresa ou agência terceirizada para impulsionar qualquer conteúdo eleitoral. Os candidatos eles não podem contratar uma agência de publicidade para que ela contrate o serviço de comunicação, inclusive para o impulsionamento. Então tem que ser direto com o serviço regular, que o pessoal acessar as plataformas de mídias poderia fazer. Outra coisa é que a regulação de campanha eleitoral também permite o envio de propagandas por aplicativos de mensagem. No entanto, só poderá ser usada a lista de contatos e cadastros do próprio candidato ou do partido, sendo ele mesmo responsável por enviar a mensagem. Então, não é permitido que empresas, órgãos públicos ou ONGs disponibilizem ou vendam dados pessoais de contatos de clientes ou de apoiadores. Outra coisa que também é obrigatório é que o eleitor tenha a opção fácil de descadastramento. E, caso seja feita essa solicitação, o candidato ou partido tem 48 horas para retirar o contato da sua lista. E por último, o anonimato e ataques a adversários são proibidos. A lei eleitoral não permite que propaganda de campanha seja feita de forma anônima, inclusive na internet, onde o anonimato, é claro, é muito fácil. Uma propaganda eleitoral na rede atribuída falsamente a outra pessoa, inclusive a um candidato ou a um partido, pode ser punida com multas que variam de 5.000 até 30.000. Também vai ser considerado crime eleitoral o chamado marketing negativo de guerrilha, ou uma estratégia de uso de milícias digitais contra um adversário. Então, nesse caso, tanto o contratante quanto o contratado vão responder pelo crime, que tem pena de 2 a 4 anos de prisão no caso de condenação, certo? E o que seria esse marketing negativo de guerrilha? É a contratação de modo direto ou indireto de um grupo de pessoas com a finalidade de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou difamar a imagem do candidato, do partido ou então da coligação. Olá a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês e dessa vez para falar sobre eleições. As eleições que devem ocorrer no próximo dia 15 são realmente especiais, não só pelo cenário brasileiro de pandemia, não só pelo cenário brasileiro de sucessivas disputas e discussões no nível político, ideológico, científico, mas principalmente porque são eleições municipais.
Ainda que o cidadão comum não esteja tão atento à política que se desenrola em Brasília ou nas assembleias legislativas, ele consegue, ou deveria conseguir, perceber o impacto das suas decisões políticas, como essas decisões impactam na sua vida cotidiana. De fato, apesar de vivermos numa federação em que há uma autonomia entre as instâncias federal, estadual e municipal, de fato é nos municípios que a população vive, é nos municípios que a população sofre com as consequências das suas decisões políticas. E são os políticos eleitos, especialmente os que ocupam os cargos do Poder Executivo, que vão administrar a coisa pública, os recursos públicos e vão materializar em ações, serviços públicos e políticas públicas o que há de mais cotidiano, o que há de mais banal na vida dos munícipes, que deveria corresponder ao senso de interesse público de uma determinada comunidade. Assim, pelo voto, todos nós, cidadãos, estamos escolhendo, indicando quais são as ações e políticas que nós consideramos que melhor servem ao bem comum, ao interesse público. Este que possui supremacia sobre o interesse privado. Se é verdade que o administrador deve fazer apenas aquilo que o direito indica, aquilo que o direito lhe permite, ou seja, o administrador precisa cumprir o princípio da legalidade, hoje nomeado também de princípio da juridicidade, também é verdade que o administrador não é um mero executor da lei, né? Fosse isso, nem precisaríamos de todo esse processo eleitoral. Há na atuação do administrador, até como decorrência do processo político que o legitimou como administrador da coisa pública, bastante margem para sua atuação, inclusive com certa criatividade, fazendo prevalecer certas ideologias, temperamentos, certas formações históricas e sociais próprias. Isso se chama margem de discricionariedade. É isso que faz um mandato ser diferente do outro. Essa responsabilidade, portanto, do próximo dia 15, é uma responsabilidade para com toda a sociedade, a de indicar o que nós consideramos como legítimo na atuação do nosso prefeito, do nosso administrador, o que é do interesse público da nossa comunidade, essa em que a gente vive, em que a gente sente, em que a gente sofre. É uma grande responsabilidade que não se esgota, e aqui eu digo ainda bem, com a eleição. Há inúmeros mecanismos dentro do direito constitucional e administrativo de participação social na coisa pública. E seria ótimo se todos tivessem acesso a eles. Logo, sejamos responsáveis por nós, por todos. Votemos não apenas considerando nossos interesses individuais, mas os nossos interesses enquanto cidadãos de uma comunidade. Isso certamente vai fazer a diferença, não só nestas eleições que se aproximam, como em toda a nossa vida dentro da comunidade que nos abriga. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer estar aqui neste podcast e estou à disposição para próximos encontros.